Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Hoje que é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, e está no ar o nosso programa de número 879. É isso aí. E eu peço já nesse começo de programa a vocês que já estão conosco aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, que compartilhem aí o link do nosso programa, esparramem aí para todo lugar, convide o pessoal para assistir a Causa Operária TV, o seu canal sem rabo preso com as empresas capitalistas, com os golpistas, inimigos do povo. Um jornal, um canal a serviço da luta dos trabalhadores, da defesa das reivindicações democráticas, populares do povo brasileiro contra o imperialismo, a serviço da luta pela revolução e pelo socialismo. Então, compartilhe adoidado, né? Chame o pessoal para assistir com a gente, esparramem o link aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, mande por aí tudo, né? Espalhe, chame todo mundo para vir assistir o resumo do dia, a Causa Operária TV. Bom, e o nosso programa de hoje tem como destaque o tema do carnaval, porque começou toda uma discussão já com dezenas de cidades anunciando a suspensão do carnaval. E hoje o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que não quer o carnaval, né? E que, por ele, a direita claramente não quer o carnaval, né? E o tema do programa destaca não vamos falar desse assunto, porque ela teme o protesto e a revolta popular, né? Então, fique por aí, nós vamos tratar desse tema. Pode já dar a sua opinião aqui no nosso chat, né? Um espaço de gente que quer comentar, quer compreender o que está acontecendo, olhar além das aparências, né? E se posicionar de um ponto de vista da luta, dos interesses dos explorados, dos trabalhadores. Bom, nós vamos destacar também nesse programa, no nosso programa de hoje. Hoje é aniversário, celebramos aí 5 anos, né, da morte do Fidel Castro, do companheiro, o chefe, comandante da Revolução cubana, que há 5 anos nos deixou. Nós vamos falar aqui desse tema daqui a pouquinho, vou mostrar também a homenagem feita no dia seguinte à morte do Fidel Castro pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Vamos falar aqui também da direita esperneando diante da aprovação hoje do Auxílio Brasil e das mutretas que já armaram para os bancos, para os banqueiros abocanharem uma parte da miséria que vai ser repassada aos trabalhadores em substituição aí ao Bolsa Família. No meio da confusão, a semana marcada aí pela confusão, pelo desnorteamento da direita, o Mandetta, hoje foi anunciado que o Mandetta desistiu da candidatura e depois ele anunciou também que não era bem assim, que não tinha desistido. Sai, não sai, negociação do Mandetta com o Moro. Vamos falar desse tema também, a direita procurando se rearticular para a disputa presidencial. Bom, segue a campanha da direita contra o ex-presidente Lula, né? Nós vamos tocar nesse tema, porque a luta do Lula e do povo é contra o imperialismo, né? E não contra uma imagem, não é contra um touro dourado, não é contra uma estátua, é uma luta de verdade, né? E, por falar em luta de mentira, nós vamos mostrar aqui como, no momento, essa semana, um momento muito grave, né? A ocupação Marielle, lá de Valinhos, nós destacamos aqui ontem, está ameaçada de despejo, né? Em plena pandemia. E, bom, o PSOL propôs aí um caminho de luta para a suspensão dos despejos. Nós vamos ver se a luta do PSOL tem alguma perspectiva. Bom, tem esses e outros temas, nós vamos tratar aqui junto com vocês, com a sua participação, né? A gente quer ir contando aí com seus comentários, com a sua participação aqui no chat do nosso canal no YouTube, e a gente não se avexa, né, de pedir também a sua contribuição, né? Você pode contribuir tornando-se membro do nosso canal, se você ainda não o é, e pode contribuir sendo membro ou não, mandando aqui o seu superchat, o seu super sticker,
a sua contribuição espontânea. E nós não temos vergonha de dizer que nós precisamos muito da sua contribuição. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser de R$ 1, de 10, ajuda a gente a sustentar independente, combativa, sempre presente na luta dos trabalhadores. Hoje nós a entrevista com o cônsul cubano aqui em São Paulo, transmitida aqui pelo nosso canal, sendo assim, nossos arquivos aqui depois do resumo do dia. E nós tivemos agora há pouco também o Tição, né, programa de preto, denunciando aí a situação de massacre e perseguição ao povo negro e chamando a luta, né, do situação, justamente na semana em que nós tivemos aí o massacre lá do Salgueiro, no Rio de Janeiro, né, com mais uma vez as principais vítimas sendo a população pobre, trabalhadora, negra, né, de maioria negra, atingida diretamente pela ação criminosa da polícia. Bom, como a gente falou, vamos começar o programa justamente falando de hoje da passagem dos 5 anos da morte do comandante Fidel Castro, líder, junto com Che Guevara, com Raul Castro, líder da Revolução Cubana, um dos acontecimentos mais espetaculares da segunda metade do século passado, né, em que a pequena ilha do Caribe passou, através de uma revolução, de todo um processo de luta revolucionária, para o comando dos trabalhadores, derrotou, né, não só a ditadura de Fulgêncio Batista, mas se impôs aí pela primeira vez, né, ao lado da maior potência capitalista do mundo, bem perto, né, um governo representativo dos interesses populares dos trabalhadores, um regime, um Estado operário, e mesmo, né, há mais de 60 anos de bloqueio, de cerco do imperialismo contra esse governo representativo, né, dos interesses do povo cubano, né, esse governo importantíssimo para a luta de todo o povo latino-americano, né, bloqueio esse que segue, ataque esse que segue aí a Cuba, ao povo cubano, como a gente viu, por exemplo, no último dia 15, né, em que a direita tentou organizar protestos, né, contra o regime cubano, né, contra o povo cubano, e sem nenhum sucesso, sem apoio popular, mas com apoio da imprensa capitalista, né, de grupos organizados aí para combater Cuba, para combater o povo latino-americano e tudo aquilo de progressista que existe no nosso continente. Então, a nossa saudação, e para celebrar aí a memória do Fidel Castro, né? Tem as imagens aí, tem uma imagem aí, produção, está aí, estão vendo imagens aí, Fidel como líder da revolução, da guerrilha, todo o processo revolucionário em Cuba, na Sierra Maestra, né? Ele já agora idoso, né, participando em manifestações do povo cubano, justamente contra o embargo, contra o bloqueio imperialista a Cuba, né? E nesse momento que um duro ataque, essa semana nós tivemos aí duros ataques da imprensa golpista contra o ex-presidente Lula, justamente pela defesa que ele fez da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela, uma posição simples, combativa, e alguém poderá dizer até que tinha limites nessa defesa, mas Lula se posicionou claramente, né, contra a política criminosa do imperialismo em relação a esses países, né, inclusive rejeitando a tentativa de que o cinismo, a calhordice da direita, né, que procura chamar de ditadura, de ditador, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, recentemente reeleito, mas ninguém faz isso, o Lula observou, em relação a Angela Merkel, que permaneceu 16 anos no governo. O que dirá ainda, por exemplo, da ditadura, da dinastia, né, na Arábia Saudita, que também nenhum governo, né, nem o Bolsonaro, que acabou de visitar aquela região, trata, né,
os proprietários, né, aqueles que tomam conta de toda a riqueza de um país, né, uma dinastia, como se fossem ditadores. Né? E, bom, Lula foi duramente atacado diante dessa situação, vamos falar um pouco mais disso aqui na frente, mas nesse momento, mais do que nunca, a importância, né, de celebrar aí a luta do povo cubano, né, a luta do povo de Cuba, a sua revolução, e o seu grande líder. Está aí hoje a entrevista do companheiro Eduardo Vasco, junto aí ao cônsul de Cuba em São Paulo. Você pode assistir aqui no nosso canal. Bom, mas vamos mostrar então. Muita gente aqui viu, vale a pena ver de novo. Quem não viu vai ter oportunidade agora. Homenagem feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, o presidente nacional do PCO, no dia seguinte à morte de Fidel em 2016. Vamos lá para o vídeo, depois a gente volta. Nós, evidentemente, tivemos aí com a direção cubana, castrista, como trotskistas, como partido político, um número bastante grande de divergências importantes na política internacional e até certo ponto na política cubana. Mas eu acho também que nesse momento aqui o mais importante, o mais significativo é lembrar, né, da figura de dirigente revolucionário, da pessoa que foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas políticas mais importantes, se não a mais importante, da segunda metade do século XX até agora. Acho que é importante lembrar a luta revolucionária, né? O exemplo de coragem e de integridade da pessoa que, no comando de um punhado de homens, assaltou o quartel de Moncada, tentando fazer a revolução através da iniciativa revolucionária enérgica, que foi preso pelo regime da ditadura pró-imperialista do Fulgêncio Batista, enfrentou o regime, inclusive no julgamento e no cárcere, foi exilado, né? Constituiu o movimento revolucionário, que acabou dominando o país, tomando conta do país inteiro, fez o desembarque frustrado do iate Grama, reorganizou a luta depois dessa derrota que foi esse desembarque na Sierra Maestra, coordenou o movimento revolucionário contra o regime, contra o imperialismo norte-americano, até que esse movimento revolucionário tomasse conta do país, recebesse o apoio da maior parte da população explorada, dos trabalhadores, da classe operária, e tomasse o poder em Cuba, derrotando os agentes do imperialismo, derrotando uma ditadura que havia assassinado 80 mil pessoas em Cuba. Depois, nós temos que lembrar aí o exemplo de superação política, que é muito importante, de uma pessoa que começou no nacionalismo burguês parlamentar, que pela experiência prática evoluiu para um nacionalismo revolucionário armado e que ainda no enfrentamento com o imperialismo soube tirar a conclusão e superar a política nacionalista, expropriando a burguesia cubana, depois do desembarque das tropas imperialistas na Baía dos Porcos. Nós temos que lembrar ainda o exemplo de uma pessoa e um regime, né, e um conjunto de homens que manteve a bandeira erguida, resistiu à ofensiva do imperialismo. Acho que muita gente
não consegue entender o que significa isso, né? O que significa uma pequena ilha no Caribe, um país extremamente pobre, sem recursos, sem nada, totalmente dominado e esmagado pelo imperialismo, fazer frente à pressão imperialista, né? O embargo comercial norte-americano dura até hoje, de 1959 até aqui, né? É uma proeza que não pode ser descartada. Esse exemplo de superação política é muito importante porque, nesse período, os dirigentes cubanos, Fidel Castro em primeiro lugar, conseguiram evoluir politicamente até tirar as conclusões que são as conclusões corretas da Revolução Latino-Americana. A luta para derrotar o imperialismo não pode ser realizada sem a expropriação do capital. Uma coisa também que nós devemos dizer, ousada, né? Dadas as características e as dimensões do que é Cuba, né? Você pegar um país agrário, um país que veio, assim como o Brasil, mas muito menor, de uma política escravagista, e expropriar a burguesia e manter essa luta política durante mais de 50 anos é uma proeza extraordinária. Isso tem que ser reconhecido por todos. É importante destacar ainda o fato de que, no momento em que os partidos comunistas, no mundo todo, em especial na América Latina, estavam mergulhados na política mais reformista possível, de colaboração com os regimes políticos reacionários, burgueses, com o imperialismo, os cubanos, né, foram os que tiveram a iniciativa de lutar para fazer ressurgir a luta revolucionária internacional. Procuraram reagrupar os militantes que realmente queriam levar adiante uma luta revolucionária, independentemente desses partidos comunistas, né, para enfrentar os regimes sustentados pelo imperialismo em diversos países. Esse internacionalismo também se manifestou em outras coisas importantes, como, por exemplo, a intervenção cubana na Guerra Civil de Angola, que foi o fator decisivo no momento final para que a Revolução Angolana derrotasse o imperialismo na África. Então, tudo isso daí fica como um grande exemplo de ação revolucionária e fica como uma indicação importante para os militantes de esquerda e para a juventude sobre os caminhos que a revolução tem que seguir no mundo, em particular nos países atrasados, como são os países da América Latina. Fidel Castro, ele também merece ser lembrado pelo fato de que ele morreu com 90 anos, basicamente, digamos assim, independentemente de uma série de zigue-zagues na sua política internacional, ele morreu na posição em que ele estava quando ele fez a Revolução de 1959. Ele não entregou a Revolução, ele não abaixou a cabeça diante do imperialismo, né? Ele não entregou o país para os capitalistas, ele manteve o fundamental da Revolução que foi realizada. Vendo a esquerda socialista latino-americana e a sua história gigantesca de capitulações inacreditáveis, isso daí é um mérito que também não pode ser desprezado. Fidel Castro, logicamente, foi muito vilipendiado, né, pela direita. Há uma campanha enorme da direita fascistoide que está se erguendo a cabeça no mundo inteiro nesse momento, e no Brasil, contra a Revolução Cubana. Tanto que
no processo do golpe direitista aqui contra o governo do PT, uma das palavras de ordem era "vai para Cuba". Quer dizer, Cuba aparece assim como um exemplo da resistência revolucionária. Eu acho que esses fatos aqui eles têm que ser lembrados. Há outros que a gente poderia lembrar, que fazem parte de um debate, de uma polêmica com a orientação dos dirigentes cubanos, mas que nesse momento é supérfluo. Eu acho que nós temos que colocar em primeiro plano a grandeza da pessoa que acaba de falecer, né? Com todos os seus defeitos, e todo mundo tem muitos defeitos, Fidel Castro foi provavelmente o maior dirigente revolucionário de 1900, depois da Segunda Guerra Mundial para cá. Eu queria pedir a todos os companheiros que a gente fizesse aqui um minuto de silêncio. Ok, vocês viram aí a bonita homenagem do companheiro Rui Costa Pimenta por ocasião da morte do líder revolucionário Fidel Castro. Fica aí a nossa saudação, a nossa homenagem à luta do povo cubano e a nossa homenagem, que é uma homenagem ativa, uma solidariedade, da forma também de uma solidariedade, né, à luta do povo cubano nesse momento, contra as tentativas de golpe naquele país, né, contra as armações do imperialismo, contra a campanha, a sórdida campanha do imperialismo, contra o cerco, né, que esse país pobre, né, de um povo combativo, guerreiro, sofre, inclusive nesse momento da pandemia, né, onde o país teve que enfrentar, de maneira, estando isolado, né, pelo cerco imposto pelo imperialismo, a pandemia. E enfrentou com altivez, né, sendo o único país em todo o continente latino-americano a produzir uma vacina própria, né, desenvolver e produzir uma vacina própria, mais do que uma na realidade, né, e vacina essa que está sendo exportada, além de, durante a pandemia, Cuba, né, com a sua tradicional solidariedade, mandou brigadas de médicos para mais de 50 países, inclusive para países, né, que participam da política criminosa de embargo a Cuba, como é o caso da Itália, né? Fica aí a nossa solidariedade, a nossa saudação a Fidel Castro e a todo o povo cubano e a luta do povo cubano e latino-americano contra o imperialismo, da qual a Revolução Cubana é um marco fundamental. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Vamos então nas notícias de hoje. Hoje nós tivemos aí, só registrar rapidamente, né, nós participamos hoje à tarde de um ato em desagravo à agressão sofrida pela presidenta da POESP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, ela que também é vice-presidenta do PT, a professora Maria Isabel Noronha, Bebel. Foi realizado em um ato na Câmara, no saguão de entrada da Câmara Municipal de São Paulo, vocês estão vendo as imagens do local, justamente para protestar contra a agressão por ela sofrida. Nós intervimos aí no ato representando o PCO, né, agressão por ela sofrida quando tentava negociar com o secretário de Educação e foi barrada e agredida, empurrada aí por um monstrengo, né, um segurança, um jagunço. Nós estivemos lá para registrar a nossa solidariedade, mas também para destacar, né, que essa mesma direita, esses setores que agridem a Bebel, né, são aqueles que massacram os servidores públicos, a população pobre, através da polícia militar, que jogaram bombas e dispararam contra os servidores municipais em greve contra a reforma administrativa na Prefeitura de São Paulo, e, infelizmente, são setores com os quais, né, setores da gente da esquerda, que defende a Frente Ampla, muita gente que foi lá fazer discurso hoje, supostamente a favor da Bebel, algumas pessoas, pelo menos, são defensores dessa política de unidade, de frente com o PSDB. É gente que assinou nota, né,
se solidarizando, por exemplo, quando militantes do PCO, do PT, colocaram para correr os tucanos criminosos, esses aí que agridem a Bebel, que são responsáveis pela agressão, não só a Bebel, né, mas a 1 milhão de servidores públicos paulistas, a toda a população pobre, a população negra massacrada pela PM, pelo ataque aos serviços públicos. Esses setores, tem muita gente, infelizmente, da esquerda que defende a unidade, a chamada frente ampla com esses setores, e é preciso avançar numa política combativa, né, para enfrentar e derrotar esses setores inimigos do povo, da luta dos trabalhadores. Bom, antes de seguir na pauta, agradecer aqui o Ao Vivo e o Pão com Ovo, que mandaram as suas figurinhas simpáticas aqui, seus stickers, contribuindo aí com o nosso canal, com o nosso programa, e pedir a vocês que estão nos assistindo que façam a mesma coisa. Muita gente boa assistindo, participando aqui conosco, e eu quero contar aí, o nosso canal precisa da sua contribuição, da sua solidariedade ativa, contribuindo aqui para sustentar essa empreitada fundamental, que é a TV combativa, independente, revolucionária, a causa operária TV. Bom, seguimos na nossa pauta, vamos falar agora da direita esperneando contra o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil que foi aprovado hoje, redação definitiva na Câmara dos Deputados, e vai para... vem como um substituto, né, numa manobra muito clara do governo Bolsonaro, que decretou o fim do Bolsa Família, que já tinha 18 anos de existência, né, e foi aprovado hoje, então, com um valor de R$400, né, e, ao mesmo tempo que a Câmara aprovou o Auxílio Brasil, o programa social do governo Bolsonaro, a medida já vem valendo enquanto medida provisória, que foi editada pelo governo em agosto, né, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, até 7 de dezembro, para virar lei definitiva, né? O pagamento do auxílio começou no dia 17 de novembro e, segundo o Ministério da Cidadania, nesse primeiro mês seriam contemplados 14 milhões e meio de famílias, que são principalmente aquelas que já recebiam, já estavam cadastrados no Bolsa Família, né? Bom, a manobra do governo era no sentido... Bom, o valor médio nesse mês, só para a gente ter uma ideia, embora se fale aí do auxílio de R$400, nesse mês o auxílio médio será de 224, né? No entanto, com a aprovação da medida, a proposta é pagar R$400, mesmo, mas essa proposta ela não tem ainda vigência, porque sequer, né, os 224 tinham dotação orçamentária do próprio Bolsa Família, né? Nesse sentido, é apenas uma mudança de nome. Para chegar aos R$400, tem toda uma discussão sobre de onde vem o dinheiro, porque vocês sabem o seguinte: para distribuir dinheiro para os bancos, né, para o Bolsa Banqueiro, não precisa nem discutir. É só se reúne lá o Banco Central, aumenta a taxa de juros, né, e governos estaduais, federais, municipais automaticamente são obrigados a despejar nos cofres dos banqueiros bilhões, né, daquilo que é arrecadado da população em impostos, né? Só nesse ano estão previstos aí mais de 2 trilhões e meio, 2 trilhões e 500 bilhões de pagamentos de juros e serviços da dívida, da fraudulenta, aquela dívida que todo mundo sabe, né? Como dívida de cartão de crédito, cheque especial. Você paga, paga, paga e ela nunca acaba e fica cada vez pior. Bom, no meio disso tudo está em discussão, também no Senado, o parecer sobre a PEC, a PEC 23, que discute, né, a questão dos precatórios, a chamada PEC dos precatórios, de onde viriam os recursos para o pagamento do Auxílio Brasil no outro ano, né? Além, obviamente, de discutir a questão dos precatórios e outras medidas. Bom, o parecer, hoje o parecer
o Fernando Bezerra, o senador do MDB, apresentou seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça, na realidade isso aí aconteceu ontem, né, no dia 24, o parecer que reafirma o caráter permanente, né, porque o Bolsonaro enviou a medida para o Congresso, estabelecendo que o Auxílio Brasil tinha data para acabar, né? Mas, no entanto, até agora, eles não conseguiram resolver ainda o problema de onde vão vir os recursos, né? E tem a proposta é alvo aí de uma campanha enorme, né, na imprensa, todos os cadernos de economia, da grande imprensa, do partido da imprensa golpista, vem aí, inclusive, atacando duramente. O caderno de economia, por exemplo, do Estado de São Paulo, o Estadão destaca que o auxílio pode chegar a atender 20 milhões de pessoas, 3 milhões a mais do que previa o governo. Isso porque, além dos cadastrados no Bolsa Família, seria aberto um novo cadastro e, com os critérios estabelecidos, permitiria o cadastro de outros setores que não estão englobados atualmente, né? O relator da matéria na Câmara, o deputado Aro, agora não me lembro do primeiro nome do deputado, Marcelo Aro, que é do Progressistas, o PP, né, partido aí que participa do Centrão e do governo Bolsonaro, informou que hoje recebem o Bolsa Família, né, recebiam até agora, mês passado, algo em torno de 14 milhões de brasileiros. No entanto, no projeto está estabelecido que não vai poder mais haver fila, é preciso zerar a fila. E havia aí, o governo Bolsonaro foi retendo, coisa de mais de 3 milhões de pessoas esperando, né? E, através só por esse critério, o número pode chegar a 20 milhões, né? Dentro da margem estabelecida para pessoas em situação de pobreza, recebendo aí entre 100 e 105 reais, né? E essas famílias, pobreza extrema, né? Para se inscrever, a família precisa estar numa situação de pobreza extrema, ou seja, pessoas que recebiam aí até R$ 89 por mês, né? E, bom, obviamente que isso tudo não atende à necessidade diante de uma situação de gigantesco desemprego, né, em que a maioria, não só a maioria dos trabalhadores brasileiros nesse momento, os que estão trabalhando não têm carteira assinada, né, não tem nenhum tipo de garantia, mas pior do que isso é o fato de que nós temos um número recorde de desemprego, porque tem muita gente vivendo de bico, trabalho ocasional, que não significa que a pessoa está efetivamente empregada, e as próprias estimativas do governo falam de até 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, que, como a gente sabe, é um nome mais chique, mais bonito, mas para dizer que as pessoas passam fome, né, em diversos níveis. Tem gente que passa fome a semana inteira, como a gente destacou aqui semana passada, as crianças, 75% das crianças que não vêm tendo nem 3 refeições por dia, né, como seria o mínimo necessário, né, não tem nem almoço, um café e uma janta, né, sem falar de outras necessidades nessa fase de desenvolvimento da criança, né? E é a situação de extrema pobreza, e R$ 400 é o valor equivalente hoje a quase metade de uma cesta básica nas capitais brasileiras, sendo que para uma família trabalhadora seria necessária, segundo os dados do próprio IBGE e do DIEESE, 3 cestas básicas, né, como um mínimo. Então, esse valor do Bolsa Auxílio Brasil é irrisório, né? Ele elimina, é bom lembrar, né, que juntou o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Deixaram de existir já desde o mês passado, né? Então, obviamente que nós temos aqui uma tentativa de tapeação do povo brasileiro, né? Obviamente que é necessário criar um auxílio, uma medida de auxílio emergencial, mas que esse auxílio, para ser de verdade, precisaria ser de, no mínimo, o valor de um salário mínimo, né? Não que o salário, e, obviamente, esse salário mínimo é muito baixo, isso não dá conta,
né? Mas teria que ser o ponto de partida, né, para você ter aí um auxílio que seja um valor próximo, né, de pelo menos garantir aí parcialmente as condições de alimentação de uma família. R$ 400 não dá para nada, né? Bom, e aí começou uma disputa, no meio de tudo isso, uma disputa, porque os senadores aí no Congresso, os parlamentares estão introduzindo medidas para garantir que o Auxílio Brasil, esses R$ 400, possam servir de aval para empréstimos bancários. Sabe aquele empréstimo consignado que você, por exemplo, quem é funcionário público aí, mas também muitos trabalhadores de iniciativa privada têm acesso, garantindo aí que os bancos suguem os seus salários pelos próximos 8, 9 anos, 5, 8, 10 anos até. Bom, querem dar ao Auxílio Brasil essa mesma possibilidade. Obviamente que isso não tem nada a ver com atender a necessidade da população. Aqui a medida tem dois objetivos principais. Uma é garantir que os banqueiros possam sugar, né, ir lá e abocanhar uma parte daquilo que vai ser recebido pela população, cobrando juros extorsivos, né, ainda mais nesse momento de elevadíssimas taxas de juros. Aí eles fazem aquela demagogia de oferecer desconto, que não é desconto nenhum, né? É simplesmente para garantir, para dar corda para enforcado, como é feito com os funcionários públicos, aposentados. Bom, e outro lado, essa medida visa também, obviamente, fazer com que a população consiga, junto aos bancos, sendo extorquida, aumentar aí, antecipar uma parte do seu rendimento para conter a situação de explosão social que nós temos nesse momento. É uma situação de crise profunda que, obviamente, os R$ 400 aí, quando virem a ser pagos, né, se virem a ser pagos, não resolvem, né? E aí o governo, os parlamentares golpistas estão procurando aí introduzir um mecanismo, né, para evitar o protesto, a revolta da população, deixar que a população se endivide, né, garantindo mais lucro para os brancos e uma tentativa de manter aí alguma calmaria para o governo, isso aí ainda mais no ano das eleições. Bom, em meio a essa situação de crise, né, a disparada da inflação, auxílio emergencial nesse mês aqui menor do que, queria lembrar, menor do que a Bolsa Família e o auxílio emergencial miserável pago no mês passado, né? Porque é bom lembrar isso daí. Bom, no meio dessa situação, e ante um agravamento enorme, colossal da crise, foram divulgados aí os dados dessa semana da inflação, apontando aí a inflação acumulada em mais de 10% nos últimos meses, a inflação batendo recorde. A direita, né, a revolta popular cresce, a direita se divide. Hoje, bom, além das prévias fracassadas do PSDB, até agora não saiu uma solução para as prévias, né? É bom lembrar que as prévias foram suspensas, né? E até agora, ontem, uma empresa realizou uma nova testagem, né, antes da realização do uso de um novo aplicativo, né? Foi denunciado aí que o aplicativo anterior teria custado coisa de 6 milhões, né? Esse que foi produzido lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, e nada funcionou, né? A crise se acirrou aí dentro do PSDB e, bom, o próprio PSDB fixou aí um prazo de 10 dias, foi anunciado hoje na imprensa, para apurar internamente a suspeita de que haveria um hacker, né? O anúncio foi feito pelo próprio presidente do partido. Bom, até agora, né, não há nenhuma medida ainda efetiva para estabelecendo uma nova data, qual a plataforma que vai ser usada para o voto, tudo isso está indefinido, né? E na madrugada de ontem para hoje, 2 empresas foram testadas para assumir a votação online
e ambos passaram nos testes com ressalvas dos próprios das duas alas que estão disputando aí as prévias, né? E foi estabelecido que precisariam ser feitas correções nos seus sistemas, e uma delas vai ser, suposto, deve estar previsto que seja escolhida. A estimativa do partido é que as duas empresas terminassem os ajustes até agora, hoje à noite, e depois disso as campanhas iriam se reunir para ver se aprovam e se as prévias podem ser retomadas e finalizadas, quem sabe, nesse final de semana, né? Essa é a expectativa que foi anunciada hoje pela direção do PSDB. Bom, em meio a essa crise violenta, né? Na realidade, uma falência do PSDB, crise que já se tinha expresso antes na baixa participação, né? 4% dos filiados se inscreveram, a convenção, o evento de realização das prévias foi um escracho total, denúncias de compra de voto, deputado do PSDB declarando voto no Bolsonaro, entre outras coisas mais. Bom, e no meio disso tudo, a direita, no meio dessa crise, está procurando aí passar por cima da situação, ou pelo menos mitigar as perdas, como eles gostam de dizer, né? Bom, mas hoje teve mais lenha na fogueira. O Mandetta, o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, ex-deputado direitista do DEM, defensor da privatização da saúde, defensor, né, do golpe de Estado, do corte, do congelamento dos gastos públicos, né, e um elemento aí de intensa demagogia, né, que a gente viu aí depois de ter saído do governo Bolsonaro, tentando desviar a responsabilidade dele em relação à própria pandemia. Primeiro, no meio da tarde, foi anunciado que ele ia sair do páreo da disputa presidencial e que o União Brasil, que é o partido que ele integra hoje, que é o resultado da fusão do DEM com o PL, com o PSL, né, estariam negociando aí o apoio ao Moro. O Mandetta, depois dessa notícia ter sido veiculada, ele veio a público dizer que não era bem assim, que ele estava considerando a situação, mas que ele não tinha desistido de nada. Ficou o dito pelo não dito, né? Mas ficou evidente, aí ficou muito clara a crise na direita, a falta de alternativa. Ontem, bom, a burguesia está anunciando aí que vão ser divulgadas novas pesquisas, mostrando que é uma campanha orquestrada, em que vão apontar, como a gente divulgou aqui ontem, uma delas, mas vão divulgar pesquisas nos próximos dias aí, de grandes institutos, apontando que o Moro, Sérgio Moro, teria assumido o terceiro lugar nas pesquisas, atrás do Lula e do Bolsonaro, com enorme distância, mas tendo ultrapassado o Ciro Gomes, né? E aí eu vi agora, inclusive na imprensa golpista, que estão se estabelecendo conversações aí, inclusive, né, haveriam conversações entre o Moro e o próprio Ciro Gomes, né? A direita buscando aí desesperadamente achar um candidato para chamar de seu, né? Há muitas insinuações da possibilidade de uma chapa entre o próprio Moro e o Mandetta como vice, né? O que seria aí uma chapa de dois ex-ministros bolsonaristas para fingir que são oposição ao Bolsonaro. Bom, e no meio dessa crise, dentro, como se mostra no próprio PSDB, fica mais claro que por que, né, e a burguesia se vê cada vez mais confrontada com a possibilidade de ter que apoiar, como fez em 2018, mesmo não sendo a sua opção preferencial, a candidatura de Jair Bolsonaro para tentar evitar aí uma vitória da esquerda, né, tal qual se deu em 2018 contra o Haddad. Bom, no meio dessa... Segue a crise, né, o MDB reafirmou hoje o lançamento da candidatura da Simone Tebet, também aí já toda uma campanha na imprensa golpista, a única candidata mulher, olha que coisa maravilhosa, né? Quando era para derrubar a Dilma,
né, a campanha de que ela era mulher, coisa e tal, incompetente, machista, não faltou da parte da imprensa golpista e de toda a direita. Agora, para tentarem aí promover a Simone Tebet, seja efetivamente como candidata à presidência, ou seja, quem sabe aí uma possível vice de algum dos candidatos da direita tradicional, nós vamos ver aqui muitos balões de ensaio vão ser soltados aí nos próximos dias, a direita tentando ver o que cola, né? Como emplacar aí a dificuldade de emplacar uma candidatura para enfrentar o Lula, que é o grande objetivo da direita, né? Tirar Lula do segundo turno, né? De alguma maneira, não só através das manipulações, das pesquisas, né? Por isso a gente sempre destaca com muito cuidado, né? E rejeita a ênfase que certos setores da esquerda dão às pesquisas, uma vez que elas são uma peça de manipulação. Nós vamos ver nos próximos dias ainda mais intensamente isso, né? Com a campanha a favor do próprio Moro ou de outros candidatos aí que a burguesia vai, de fato, tentar emplacar, né, em torno daí da chamada terceira via. Bom, na nossa pauta, aí um tema central agora, um tema central do nosso programa de hoje, que é justamente o Carnaval, né, a maior festa popular do país. E, bom, ontem mesmo anunciaram que só em São Paulo 10% das cidades já teriam cancelado o Carnaval, né? As alegações são várias, obviamente que aparece aí como pretexto do cancelamento a questão da pandemia, mas a produção viu aí na internet, inclusive, uma lista de acontecimentos que o pessoal aglomera a gente, junta a gente, tanto ou mais no Carnaval, mas que ninguém tem nenhuma preocupação de combater. Se tiver a imagem do meme aí, pode soltar para a gente, produção. Então, o que eu queria destacar aqui, obviamente, está aí uma listinha, a lista chamada lista da hipocrisia. Fórmula 1, ok. Rock in Rio, ok. Praias lotadas, ok. Shopping lotado, ok. Estádios lotados, ok. Baladas, bares, Natal, Réveillon, churrasco na sogra, metrô lotado, motociata bolsonarista, marcha para Cristo, igrejas lotadas, ônibus lotado, metrô lotado. Tudo isso pode, né? E a burguesia que permitiu e vem permitindo cada vez mais todo tipo de... né? Aqui em São Paulo estão para anunciar aí o fim da necessidade do uso de máscaras, o governo de São Paulo já querendo se adiantar para anunciar para o próximo dia 11, né? Aí tem toda uma discussão em torno disso daí. No entanto, né, já tem todo um debate de proibir o Carnaval. Seria uma verdadeira preocupação com o problema da saúde? Depois de matar mais de 615 mil brasileiros, né, isso em números oficiais, porque a gente sabe que, infelizmente, o total de mortos é muito maior. Teria, de fato, uma preocupação com medidas sanitárias? Bom, a primeira declaração de hoje fica evidente que isso não tem nada a ver. Justamente o presidente da República, que se contrapôs, né, a medidas sanitárias para conter a Covid, combateu todo tipo de medida de restrição da circulação, declarou hoje que, por mim, disse ele, não teria Carnaval. Mas tem um detalhe, disse o Bolsonaro, quem decide não sou eu, né? Segundo o STF, ele afirmou, quem decide são governadores e prefeitos. Bom, então veja que interessante. O Bolsonaro, né, declarou aí na sua live que por ele não teria Carnaval. Mas por que será? Será que o Bolsonaro está preocupado com a contaminação, com a disseminação da Covid, com a quarta onda? Obviamente que não, né? O motivo da preocupação do Bolsonaro e de toda a direita, é muito claro, né? Pode tudo, só não pode aquilo que vai levar o povo a protestar nas ruas, a gritar: ei, Bolsonaro, vai tomar, né? Lula presidente. Então, obviamente que a política do Bolsonaro, né, tem a ver
né, para evitar esse tipo de coisa que aconteceu aí pesadamente, por exemplo, no Carnaval de 2019, em que o povo saiu à rua e gritou fora Bolsonaro e outras coisitas mais, né? E esse ano é evidente que a revolta popular que tá na garganta, que está reprimida, né, vai se materializar, havendo manifestações, havendo gente na rua, se materializar num imenso, né, carnaval fora Bolsonaro e também a favor da candidatura presidencial, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, obviamente que os motivos que movem a direita não tem nada a ver com interesses humanitários, sanitários, né, e tudo, qualquer coisa que você possa pensar de positivo, só sendo tonto, né, para acreditar nisso daí. Né, muito provavelmente nós vamos ver nos próximos dias. Me chamou a atenção, né, que hoje, por exemplo, o site da CUT publicou aí essa lista de cidades, né, e começou a dar voz a gente contrário ao carnaval. Né? Nós temos aqui uma operação para calar a voz do povo. Né? Porque o carnaval não é como aquelas manifestações. Veja só, nem nas manifestações que a esquerda defensora da Frente Ampla tentou controlar, conseguiram calar a voz do povo. Agora, imagina no carnaval que vão conseguir, né, conter o grito que está entalado na garganta da população que viu morrer aí seus parentes, seus amigos, que está sofrendo com desemprego, com a fome, se o povo não vai gritar aos quatro cantos na rua, fora Bolsonaro e Lula presidente. Né? Pois bem, a nossa posição é totalmente contrária. Né? Se trabalhar pode, né? Se toda essa lista enorme aí de coisas que muitas delas que não dizem, andar em trem lotado pode, né? Andar em metrô lotado, ônibus lotado pode, né? Nós queremos ver o povo na rua, né, gritando ei Bolsonaro, VTNC, como diz aqui o ao vivo. Né? E ele disse o seguinte, a gente não viu aqui, não baixou, mas a gente que tem um vídeo da torcida do Flamengo gritando Bozo vai tomar naquele lugar quando se reuniu na despedida aí do time para ir para a Libertadores. Né? Então, com certeza, aonde juntar multidões, né, vai ter protesto, e o protesto vai ser contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Né? Então, nada de apoiar, né, a pretexto de medidas sanitárias. Vamos aguardar a situação, vamos ver, obviamente, a situação, mas, né, de maneira nenhuma, e a gente sabe como é que é isso. Né? O protesto tem a ver diretamente com a censura e a repressão. Né? Aqueles que nunca, por exemplo, pediram para os trabalhadores dos Correios, trabalhadores dos transportes, das indústrias, ficar em casa, agora vão querer que o povo fique em casa, não saia às ruas no carnaval, né? Porque sair no carnaval é perigoso para a direita, e o que é ruim para a direita é bom para o povo brasileiro. Bom, eu vou dar um pique aqui, produção, vou seguir em frente aqui, a gente ainda tem um vídeo no final do programa de hoje. Eu queria destacar aqui, essa semana nós falamos aí da luta da determinação da justiça, né, contra a ocupação dos companheiros do acampamento Marielle Vive, lá em Valinhos. Né? Bom, aí hoje me chamou a atenção aqui uma medida que não está só diretamente relacionada só a essa desocupação, mas que é a forma que o PSOL encontrou para supostamente lutar, né, contra as desocupações. Né? Vocês sabem que o PSOL é um partido de luta, né, que critica, inclusive, o presidente Lula. Por essa semana, o presidente Lula foi alvo aí de pesados ataques da direita golpista por ter se solidarizado com o povo da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, contra os ataques do imperialismo. A esquerda radical, entre aspas, que nada faz para defender, né, os povos oprimidos, fechou a boquinha, ficou quieta e criticou, junto com a Folha de São Paulo, né, por exemplo, as eleições na Nicarágua. Bom, e teve gente da direita, da esquerda, que se diz de esquerda, como o PSTU, que até mesmo apoiou aí os atos que não aconteceram,
apoiados pelo imperialismo contra Cuba. Pois bem, o PSOL agora chamou mais uma luta, o que no site do PSOL está chamado aí de ação do PSOL, né? Diante da ameaça de desocupação, né, do acampamento Marielle Vive, o PSOL postou na página dele, né, vamos ver se a produção consegue colocar para a gente aí uma imagem do próprio site do PSOL, e que chama a uma ação do PSOL contra o despejo. A ação é o seguinte: o PSOL ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma petição para que a medida cautelar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu os despejos e remoções, que vai até o próximo dia 3 de dezembro, seja prorrogada por mais um ano. Quer dizer, é a forma de luta do PSOL. A luta do PSOL é ingressar na justiça, né, para que o STF resolva a parada em favor dos sem-teto, dos sem-terra. É medida, obviamente, inócua, né? Mostra, inclusive, o seguinte, que eles gostam... O PSOL vem se especializando cada vez mais, principalmente os diretores, está aí a página do PSOL. PSOL e MST e campanha de despejo zero pedem que STF mantenha a suspensão de despejo. Porque se depender da mobilização da luta, aí não contem com o PSOL, né? Só se for para atacar a estátua, para fazer campanha para retirar o touro dourado, aí pode chamar o toureiro, né, o toureiro Guilherme Boulos, conte com ele. Mas se depender de fazer uma mobilização, de enfrentar, de denunciar a direita, de enfrentar, de organizar a luta em solidariedade, aí, né, vai ficar... É um enfrentamento com a direita, vai ser criticado pela imprensa, não vai ter o apoio do IRE, não vai ter o apoio da Global Americans, né, do NED, né, dos setores que estão patrocinando aí os amigos do Guilherme Boulos, e o próprio tem relações aí com o instituto do qual o Boulos é funcionário, aí não pode, né? Aí tem que ficar de bico calado e esperar que o STF, né, resolva a situação. Bom, antes da gente encerrar com um vídeo nosso falando aí por que nós precisamos impulsionar aí a mobilização do dia 18, né? Tá aí o Boulos o Toureiro. Se você não assistiu, assista aí aqui no nosso canal, aí um dos melhores momentos do resumo do dia dessa semana, Boulos o Toureiro. Né? Se você não assistiu esse vídeo ainda, assista e compartilhe com seus amigos. Bom, só destacar aqui uma última notinha, uma notinha internacional, o aumento dos casos de Covid no México, indicando aí o perigo da quarta onda, né, que essa semana a Organização Mundial de Saúde anunciou o risco de que essa quarta onda leve à morte mais 700 mil pessoas em toda a Europa, né? A situação no México aí mostrou aí uma tendência ao crescimento dos casos, né? O México está tendo aí um pouco mais de 300 mortes por dia, mas houve um incremento significativo do número de casos, né? E essa situação que vem, né? Muita gente fez campanha de que a Covid tinha acabado. A gente lembra, né, que essa não é a primeira vez que isso acontece, né, que se anuncia o fim da pandemia, né, depois da primeira gigantesca onda na Europa, né, se anunciou que a situação estava sob controle e se seguiram já até agora mais duas ondas, né, uma delas muito forte. Bom, e a situação do dia de ontem, o balanço terminou, né, o mundo com mais 8.000 mortes, 8.500 mortes, né, superando o total de 5.170.000 mortos. E só para destacar, nos Estados Unidos, 1.600 mortes por dia. Né? Como agora é o Biden, ninguém fala isso, não aparece em destaque. Né? Se fosse no governo Trump, tinha anúncio toda hora, tinha uma campanha da imprensa golpista. Como é o Biden, que inclusive anunciou que ia acabar com a pandemia, bico calado. Né? Bom, mas vários outros países aí registraram taxas muito elevadas de morte. Né? A Rússia registrou aí por vários dias mais de 1.000 mortos nas últimas semanas. Né? E a situação, longe de estar totalmente
controlada. A gente falou do México, 326 mortes, e a situação, mais de 8.500 mortos no dia de ontem. Nós vamos voltar mais a falar mais sobre esse tema. Bom, antes da gente passar para o vídeo final, encerrando aqui o nosso programa, eu queria convidar todo mundo para amanhã assistir ao meio-dia a reestreia do programa Análise Internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, aqui mesmo você pode participar, fazer perguntas, os principais acontecimentos internacionais da semana, né? A análise dos casos mais importantes abordados aí pelo companheiro Rui, e você pode mandar sua pergunta, pode participar, né? O programa é interativo, como nossos programas, muitos dos nossos programas aqui no nosso canal. Bom, nós vamos para o vídeo. Eu queria agradecer aqui a Luísa Maranhão pelo super sticker, pela participação, contribuindo conosco, e convidar vocês aí para assistirem a nossa coluna de hoje, a gente falando da crise da direita e como a esquerda pode aproveitar essa situação, né? Porque não adianta analisar a situação, não adianta ver a direita não conseguindo sequer realizar as prévias do seu principal partido, se a esquerda não tiver uma política para tirar proveito da situação. Então, esse foi o tema da nossa coluna de hoje. Eu queria compartilhar com vocês, e a gente se encontra amanhã aqui. A companheira Andréia Truz mandou um abraço, não pôde participar hoje do nosso programa, está em viagem, mas semana que vem ela volta, e vocês ficam aí com a nossa coluna de hoje, e amanhã a gente volta para encerrar a semana com um resumo do dia. Um abraço. Olá! No programa de hoje, queremos tratar da grave crise instalada na direita diante do fiasco total que foram as prévias do PSDB. O maior partido da direita brasileira, o partido dos banqueiros, da Fiesp, dos grandes bancos, do imperialismo, sequer conseguiu chegar até o momento, depois de vários dias, à finalização do processo de escolha do candidato presidencial do partido. Muito mais do que uma confusão interna, do que o resultado da tentativa dos dois lados de golpearem os adversários com manobras, algumas delas já identificadas antes das próprias prévias, como o cancelamento de filiados inscritos, a uma espécie de congresso estudantil de quinta categoria, realizado de maneira antidemocrática. As prévias expuseram o claro fracasso do partido. Menos de 4% dos filiados do PSDB, 1.360.000, se inscreveram para participar das prévias. As prévias são um processo profundamente antidemocrático, onde o voto, por exemplo, de algum cacique, algum figurão do partido, como Fernando Henrique Cardoso, vale pelo voto de 900 filiados que tenham se inscritos para participarem das prévias. Mesmo assim, não conseguiram mobilizar ninguém, mesmo com as poderosas máquinas do governo do estado de São Paulo, do governo do Rio Grande do Sul, gabinetes parlamentares espalhados pelo país inteiro, Câmara dos Deputados, Senado, sequer os funcionários de confiança do PSDB se inscreveram para participar das prévias. Nem todos os parlamentares, nem todos os prefeitos, vereadores, e assim por diante. Trata-se de uma erosão da direita, né? Da total falta de apoio, que mostra que o partido, que setores da esquerda gostariam de ver liderando a chamada Frente Ampla, o partido que quer se apresentar como o condutor da chamada Terceira Via, não tem apoio sequer entre os seus filiados para fazer absolutamente nada. No processo de escolha da candidatura, ficou evidente aí também, em meio aos atritos, o que foi denunciado por um dos concorrentes, Virgílio Guimarães, do PSDB do Amazonas, a infiltração de bolsonaristas no interior do PSDB, a tal ponto que no próprio ato, no evento das prévias, no último domingo, uma deputada do partido, Marta Rocha, do Acre, foi à tribuna para discursar a favor de votar em Bolsonaro. Isso mesmo. Ela discursou a favor do voto em Bolsonaro, como ficou evidente que é a política de um amplo setor do partido, que vê Bolsonaro
já não como a segunda opção, né, política que é comum a todo o PSDB e a toda a direita, mas como a primeira opção, a opção mais viável para derrotar Lula e a esquerda. Bom, nesse sentido, as prévias mostram a crise da direita golpista em procurar estabelecer a chamada terceira via, uma alternativa direitista para levar adiante o regime golpista, massacrando o povo brasileiro, impondo como liderança desse processo um dos candidatos do PSDB, principalmente João Dória ou Eduardo Leite, que de fato disputavam as prévias. Essa crise da direita se estende para a crise do próprio governo Bolsonaro e atinge o conjunto do regime político. É uma crise profunda, né, que destroça todos os partidos da direita, como foi visto, como ficou evidente nas últimas eleições, em que o candidato mais bem cotado dos partidos tradicionais da direita teve menos de 5% dos votos. Essa crise fica evidente também na tentativa de setores da direita de tentarem atacar a candidatura de Lula através da escolha de um vice, que seja ele mesmo um elemento de sabotagem da campanha presidencial, como é o caso da candidatura golpista, direitista, de Geraldo Alckmin, né, defendida por setores da burguesia e do PSDB, que integra a frente de esquerda com o PT, a esquerda parlamentar, a esquerda essa, que como no caso do PSB, votou a favor da deposição de Dilma e deu votos, junto com o PDT, para todas as reformas contra os trabalhadores aprovadas nos últimos anos. E, inclusive, acabou de ajudar Bolsonaro, recentemente, a aprovar no primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da reeleição, ou a PEC dos precatórios. Né? Sem o PSB e sem o PDT, Bolsonaro sequer teria conseguido aprovar no primeiro turno essas medidas, mostrando, claro, o conluio que existe de todos esses setores, não só do PSDB, em favor, né, de resguardar Bolsonaro como uma espécie de regra 3, o segundo candidato de toda a direita, né, e, obviamente, o único candidato da direita que mostra algum apoio popular. Diante dessa situação, né, pesquisas vêm apontando aí a liderança folgada do ex-presidente Lula diante dessa situação, como essa divulgada no dia de ontem, mostrando a dianteira folgada. Algumas pesquisas apontam, inclusive, que Lula poderia vencer no segundo turno e, ao mesmo tempo, começam-se a se articular um conjunto de manobras, como é o caso evidente da tentativa de inflar o nome do ex-ministro e ex-juiz golpista Sérgio Moro como um possível candidato da terceira via. O PMDB acaba de anunciar que vai lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, e por aí vai a clara divisão da direita para enfrentar as eleições do ano que vem. Frente a essa situação, a esquerda não pode perder tempo. É preciso deixar para trás toda a vacilação que atinge aos setores que defendem a política de frente ampla. Política essa que representa meio que dar sobrevida a setores que mostram uma profunda debilidade, né, nesse momento. Significaria resgatar, por exemplo, PSDB, de João Dória, de Leite e de outras figuras nocivas. Significaria dar sobrevida, por exemplo, a nomes totalmente odiados pela população, como o caso do ex-governador Alckmin e tantos outros. Frente a essa política, é preciso colocar nas ruas a campanha por Lula, por fora Bolsonaro e por Lula presidente. É preciso superar a política de vacilação de setores da esquerda que defende a frente ampla e sair às ruas em defesa da candidatura de Lula, uma ferramenta fundamental para a mobilização dos trabalhadores e de todo o povo por suas reivindicações. Essa arma se mostra fundamental. Significa aprender, inclusive, com o que aconteceu no Chile, onde a vacilação da esquerda, que bloqueou, que controlou as manifestações pela derrubada de Piñera e não buscou se unificar em torno de uma candidatura que representasse a maioria da esquerda, os interesses do povo chileno, levou à vitória no primeiro turno do candidato de direita, o candidato reconhecido nesse momento como Bolsonaro do Chile. É preciso tirar todas essas lições, aprender das derrotas,
no exterior e aqui no país, e colocar imediatamente nas ruas a campanha por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Esse é o chamado do Bloco Vermelho, e por isso nós vamos às ruas no próximo dia 12 de dezembro, num grande ato nacional em São Paulo. Um abraço e até o próximo programa.